8h34. Entrevista na Mirante News. 8h34. Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, no estúdio de Denis Cabral, deputado federal Aloísio Mendes, que também é presidente do Partido Republicanos aqui no estado do Maranhão e que vai conversar com a gente. Deputado, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui. Eu sei que quando vem de lá de Brasília não tem agenda, tem que visitar as bases, mas tirou um tempinho para vir conversar com a gente agradece, de mais nada, bom dia, obrigado pela visita. Eu é que agradeço, Jorge, é sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre política e vários assuntos, nessa rádio de grande audiência, e parabéns mais uma vez pelo programa. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Prazer nosso. Eu queria lhe ouvir logo, a gente teve alguns temas polêmicos, inclusive envolvendo a Câmara, e o senhor tem sempre posicionamentos interessantes, alguns concordam, outros discordam, mas o senhor nunca titubeia, sempre se posiciona. Eu queria primeiro sobre essa polêmica agora da última quinta-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu por uma taxação tarifaça a partir de 50% a partir de 1º de agosto. Como é que a Câmara tem visto isso de uma maneira total e o seu posicionamento? Olha, com muita preocupação, né? Sem dúvida nenhuma, esse tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump americano, ele vai impactar significativamente a economia brasileira. Nós temos aí mais de 13% das exportações brasileiras como destino dos Estados Unidos, né? E a fundamentação, a justificativa do presidente Trump também, ela me parece muito assim, inverossímil, não tem implicações financeiras, né? O Brasil tem hoje um déficit na exportação dos Estados Unidos, o superávit americano é significativo, e as tarifas que o presidente americano tem imposto a outros países é justamente em função da discordância com relação à troca de mercadorias. Os Estados Unidos é deficitário em quase a maioria dos países do mundo. O Brasil é diferente. Nós é que temos um déficit com relação às exportações americanas. Mas a gente também não pode deixar de salientar que as posições tomadas pelo presidente Lula levaram esse acirramento dos ânimos, né? Nós tivemos a reunião do BRICS no Brasil, no Rio de Janeiro, agora essa semana passada, e todos os presidentes que estiveram presentes falaram pontualmente sobre questões pontuais em discordância com o governo americano, mas um deles foi mais agressivo e mais incisivo, foi o presidente Lula, falando em mudança de moeda, essas coisas. Isso causa, sem dúvida nenhuma, um acirramento de uma relação que já não está boa, né? Então eu acho que os dois lados erraram. Primeiro, o presidente americano por essa imposição injustificada de tarifas com relação ao comércio com o Brasil, e erra também o presidente brasileiro de afrontar e potencializar esse problema. É como se um rato brigasse com um elefante. Nós temos que entender o tamanho dos Estados Unidos, a importância no cenário mundial que é os Estados Unidos e a importância que o Brasil tem. A economia americana é 15 vezes maior que a brasileira, né? E não está no momento a gente brigar com uma das maiores, se não a maior potência do mundo. CPMI do INSS, eu até comentei ontem, já estão falando em só para após, agosto, quando voltar do recesso de meio de ano. Não está perdendo já o time e deixando a coisa arrefecer e aí de repente já ficar sem sentido ter uma CPMI? Não, eu acho que sem sentido nunca, né? Porque os responsáveis por esse assalto aos aposentados e pensionistas brasileiros precisa ser apurado e a punição tem que ser dura e direta. Agora, realmente, quanto mais tempo passa, o assunto vai perdendo a projeção que tinha, mas o presidente Hugo Mota, juntamente com o senador Alcolumbre, presidente do Congresso, definiram que a CPI vai funcionar no segundo semestre. Não há mais tempo hábil para a instalação. Houve uma discussão muito acirrada entre o governo e a oposição sobre a composição, primeiro sobre a instalação da CPI, né? Houve uma resistência, um trabalho muito forte do governo no intuito de impedir a instalação. Esse já foi um ponto vencido, já está definido, a CPI já está lida no Congresso Nacional, será implantada e agora se definiu que ela irá funcionar no segundo semestre, porque até, Jorge, se a gente iniciasse ela nesse último mês de trabalho do Congresso, ela ia ter que ser interrompida e reiniciada em agosto. Então perderia também a fluência dos trabalhos. Então eu acho que ela iniciará em agosto e eu tenho certeza que será uma CPMI que vai dar uma grande repercussão, porque a cada dia que a gente recebe uma nova informação, nós entendemos a gravidade dessa ação que foi desenvolvida lá dentro, do crime cometido contra os aposentados brasileiros e a leniência do governo com relação a isso. IOF, como é que o senhor se posiciona com relação ao IOF, que o governo alega que tem um déficit, que precisa fazer uma adequação nas contas e para variar, para fazer adequação, sobra para a população com imposto? Como é que o senhor tem visto essa questão? E muitas das vezes tem se dito aí que vão taxar os mais ricos e os pobres vão ficar de fora.
Como é que o senhor tem visto essa questão? Primeiro que isso é uma balela, né? A gente tem que entender, e quem não sabe ainda, o IOF é um imposto que incide sobre toda a cadeia produtiva, não é um imposto de ricos. Quando eles dizem que não é só os fundos de investimento, mentira. O IOF incide inclusive sobre a cesta básica, né? Então esse imposto vai impactar toda a população brasileira. E é inadmissível que o Brasil continue tentando resolver os seus problemas fiscais, aumentando a carga tributária. Nós já temos uma maior carga tributária do mundo, Jorge. Uma carga tributária comparada aos países de primeiro mundo, como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, países que têm um serviço público de excelência, uma segurança de excelência, uma saúde de excelência, uma educação de excelência, diferente do nosso país. E o problema do país, desse governo especialmente, é que qualquer problema de natureza fiscal, eles querem resolver com imputação de novas tarifas, de novos impostos. A sociedade não aceita mais isso e o Congresso tem uma resposta dura sobre isso, né? A votação que derrubou o decreto do presidente foi significativa, quase 400 votos na Câmara dos Deputados e no Senado também. Então isso mostra que o Congresso Nacional, ombreado com o sentimento da população, não admite mais que se corrija esses descaminhos da questão fiscal brasileira com a imputação de mais imposto na sociedade e no povo brasileiro. Também outros dois assuntos, primeiro deles a questão do aumento no número de deputados, né? Houve, baseado no censo demográfico, o STF até, né, diz e orientou que haja um remanejamento na questão de deputados. E o Congresso está a diminuir, um estado diminuiria, a gente não teria prejuízo, outros aumentariam. Mas a Câmara e o Senado estão entendendo que seria melhor aumentar o número de deputados. Como é que o senhor vê essa possibilidade e aí, de aumentar o número de deputados, saindo de 513 para 531 deputados? Olha, eu aqui quero fazer até uma meia-culpa aqui. Eu votei favorável a esse aumento, induzido pela indicação da liderança do meu partido. Eu não estava no plenário no dia, e a gente, quando não está, a gente segue a orientação da bancada pelo aplicativo. Eu estava numa audiência fora, mas eu sou, e depois me manifestei no plenário, até na tribuna, hoje eu sou totalmente contrário a isso, Jorge. Eu acho que nesse momento, onde o país passa por essa grave questão fiscal, com um aumento brutal das despesas, precisando cortar, inclusive de planos e de ações que atingem aqueles mais humildes, a gente fala em aumento de parlamentares, eu acho que não cabe isso, tanto que fiz uma meia-culpa, pedi desculpa no plenário, na tribuna. Eu acho e entendo que o presidente vai vetar esse aumento, e se vetar, eu vou votar pela manutenção do veto, como muitos deputados também que foram surpreendidos, né? Muitos seguiram a orientação dos seus partidos, porque muitos partidos hoje são comandados na Câmara por deputados, são líderes que são de estados que iriam perder, né? Deputados, por exemplo, vamos fazer uma correlação aqui com o meu presidente da Câmara, meu amigo, líder do meu partido e hoje presidente da Câmara, Hugo Mota. A Paraíba ia perder 2 deputados, né? Alguns estados que uma presença forte na Câmara perderiam 2, 4, Rio de Janeiro, 4, Rio de Janeiro. Então, assim, acabaram seguindo a orientação dos líderes nessa votação, e hoje muitos estão arrependidos, né? E eu fiz ver isso, que errei na votação, votei favorável por indicação do partido, não estava acompanhando do plenário a votação, mas não votarei pela derrubada do veto se o presidente assim votar, como também não votei pelo aumento de funções gratificadas no Supremo Tribunal Federal. Isso, eu ia perguntar agora. Aumento de cargos, 200 cargos no STF, só teve 2 deputados do Maranhão, citei isso aqui ontem, o senhor e o Josivaldo JP, que foram contrários a esse aumento. Você posicionou, inclusive, duramente sobre isso. Porque muitas das vezes fica, é o STF, e tem gente que fica logo com medo de contrariar um projeto do STF, mas acho que o raciocínio acaba sendo o mesmo, né? É o mesmo, e outra coisa, nós temos isso provado aí por todas os institutos aí de pesquisa, nós temos o judiciário mais caro do mundo. Eu não sei se você tem essa informação. É o judiciário que mais, o PIB, impacta 1,2% do PIB brasileiro. É o judiciário. Para você ter uma ideia, países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, é 0,4%, a Inglaterra 0,3%, a França 0,6%. Quer dizer, nós temos mais de 1,7% do PIB brasileiro gasto com o judiciário. É um judiciário caro, e vamos aqui fazer uma meia-culpa dele, não é um judiciário que apresenta resultados muito alentadores, né? Nós temos a justiça lenta ainda, muitas críticas com relação a isso. Então, não é compreensível, não é justificado que você aumente 200 cargos no Supremo Tribunal Federal, e mais do que aumentar os cargos, aumentava a gratificação de muitos funcionários lá dentro. Para você ter uma ideia, são 11 ministros, e nós temos 1.700 servidores do Supremo Tribunal Federal. Se você dividir por número de cabeças, é uma disproporção
desproporção absurda, né? E não acho que o problema do Supremo Tribunal Federal hoje seja mais cargos, mais gratificações e mais salário. Eu acho que o problema do Supremo é outro, como da toda a justiça brasileira, né? Então, votei contra, me manifestei contra, me posicionei no plenário e acho que é uma sensação de apreço também pelos mais carentes. Nós estamos aí falando em corte de programas sociais importantes, BPC, seguro-defeso, porque não é mais possível continuar pagando esses ajustes, porque a questão fiscal do Brasil é grande, e a gente fala em aumento de salário daqueles servidores que são os mais bem remunerados da República, né? Então, votei com muita consciência e continuarei votando nesse sentido. Avanços, o senhor inegavelmente levanta uma bandeira da segurança pública na Câmara, até porque o senhor vem da Polícia Federal, né? Foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado e nós tivemos alguns avanços. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho deles, inclusive na questão de reajuste até, né? Como é que está essa questão, essa bandeira de segurança pública que a gente avançou em alguns projetos? Olha, é um dos pontos muito positivos dessa legislatura, que a gente avançou em muitos projetos importantes. Por exemplo, votamos agora semana passada um projeto que eu acho de suma importância, do meu amigo Alfredo Gaspar, deputado de Maceió, de Alagoas, né? Promotor de justiça, ex-promotor, foi secretário de Segurança Pública também, como eu fui, entende de segurança pública, que apresentou um projeto muito interessante, que era da questão da progressão de pena daqueles criminosos que atentam contra a vida de policiais, servidores da área de segurança pública, né? O projeto inicial, ele visava apenas os servidores da área de segurança pública. E numa discussão com o Alfredo Gaspar, eu e o Alberto Fraga, que é o deputado de Brasília também, nós pedimos a ele que aceitasse uma emenda de nossa autoria, podendo estender esse aumento do tempo de progressão de pena para todos os crimes hediondos, estupros, pedofilia, latrocínio, homicídio, contra toda a população, não só contra os servidores de segurança pública. E o Alfredo Gaspar prontamente atendeu o nosso pleito, nós apresentamos a emenda, ela foi aprovada no plenário. E o que quer dizer isso, Jorge? Hoje, quem comete um homicídio, a pena mínima para homicídio, pena base é 6 anos, vai até 14. Mas vamos dizer que alguém cometa um homicídio e seja condenado a 8 anos, que já é uma pena irrisória. Para você ter uma ideia, na Argentina a pena mínima é 20 anos, a máxima 40. Nos Estados Unidos vai de 40 a prisão perpétua. No Chile vai de 25 anos a 50. No Brasil, 6 anos de cadeia, pena base, para quem comete um homicídio, que é dos crimes mais graves, né? E mais grave do que isso, é que ele cumprindo 1/6 da pena, ele progride de pena. Então, ele cumprindo 1/6, um ano, ele vai progredir para o regime semiaberto. Então, isso gera uma sensação de impunidade absurda na sociedade. Então, o que nós propusemos nesse projeto de lei? Que todos os crimes hediondos, que são aqueles crimes mais graves, o preso, para progredir de pena, ele tem que cumprir no mínimo 80% da sua pena. Por exemplo, condenado a 10 anos, ele vai cumprir no mínimo, em regime fechado, 8 anos. Então, isso dá uma resposta a essa sensação de impunidade que a população tem com relação ao nosso sistema penitenciário. E é verdade, nós temos a lei de execuções penais mais benevolente do mundo, que tem saidinha temporária, porque graças a Deus nós acabamos com ela. Só não pode retroagir, né? Não pode retroagir. Quem está preso antes continua tendo, mas daqui para frente não tem mais esse benefício. A visita íntima, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil, alguém que é preso tem direito de receber a sua namorada, a sua amante, sua concubina. Quer dizer, essas coisas têm que acabar, porque isso gera uma sensação de impunidade e o criminoso não tem medo de cometer um crime, porque ele sabe que ele vai para a cadeia, com um ano ele está saindo, ele vai ter visita íntima, ele tem auxílio reclusão. Quer dizer, o pai de família que ele matou e deixou a família desamparada não recebe nada, mas ele recebe na cadeia o auxílio reclusão, que é maior que o salário mínimo, para que a família dele não passe necessidade. Olha a inversão de valores. Então, são esses pontos que o Congresso tem debatido sobre ele, e a gente tem avançado muito nessa pauta de segurança pública, graças a Deus, mas temos que avançar muito mais. Nós vamos ter agora a PEC da segurança pública, que eu faço parte da comissão especial que vai discutir essa PEC, que nós temos também uma oportunidade de mudar muita coisa na nossa segurança pública, que faz hoje do Brasil um país mais violento do mundo. Politicamente falando, partidariamente, politicamente, o senhor recentemente, acho que foi semana passada, o Republicanos recebeu o convite, depois de uma conversa, de um diálogo, e passa a integrar a base do governo do Estado. Como é que foi esse diálogo e por que essa decisão? Olha, todo mundo sabe a minha história na política. Eu aqui não apoiei o governador Brandão. Nós lançamos um candidato, que foi o Dr. Laércio Bonfim, fizemos uma campanha maravilhosa, onde ninguém acreditava que ia ser a lugar nenhum, uma campanha onde o nosso candidato teve quase 1 milhão de votos, quase fomos para o segundo turno por pouca coisa, né? E se tivéssemos ido para o segundo turno, teria sido uma eleição diferente, né? E a partir do problema do resultado da eleição, o governador Brandão assumiu e nós fomos fazer nosso papel de ficar no nosso canto. Não era oposição ao governador Brandão, sou amigo do governador Brandão há mais de 30 anos, desde que cheguei ao Maranhão, conheço o governador Brandão, mas como nós tivemos no projeto dele e não tivemos por vários motivos, um deles é que ele estava muito mal acompanhado no projeto dele de reeleição, né? E não quisemos acompanhar isso. Mas
Passada a eleição, o governador Brandão tinha me procurado em alguns momentos, mas a gente não sentia conforto ainda de integrar o governo, justamente porque tinha dentro do governo pessoas com quem a gente não tem muita afinidade. A partir do momento que houve essa ruptura entre o governador Brandão e uma parcela significativa da parte do governo dele, o governador Brandão me procurou e me fez o convite, né? Todos sabem que eu fui o primeiro deputado federal e o primeiro presidente de partido que apoiou o prefeito Eduardo Braide na sua primeira eleição. Fui o único presidente de partido que fiquei ao lado dele na sua reeleição, deputado federal e presidente. E não tenho nenhum arrependimento disso, porque o prefeito Braide tem feito um grande trabalho para São Luís, isso é inegável, né? Mas assim, eu comando um grupo político forte, hoje de 24 prefeitos, que sempre me cobravam uma posição. E eu estava ao lado do prefeito Braide, estive ao lado dele esse tempo todo, e o prefeito nunca me chamou para dizer: Luiz, nós temos um projeto estadual. E seria mais do que justificado. Eu sou o único deputado federal, o único partido grande que está ao lado dele, e seria natural que, se ele tivesse esse projeto, se ele tivesse intenção nesse projeto, que tivesse compartilhado comigo essa ideia pra gente ver, né? Então ele nunca me chamou, nunca me procurou, nunca tratamos desse assunto, né? E o meu compromisso, a minha participação na prefeitura do prefeito Eduardo Braide foi pelo compromisso assumido no primeiro eleição dele, na reeleição dele. E como o prefeito Braide nunca me apresentou esse projeto, nunca me chamou para discutir esse projeto, quando fui convidado, aceitei o convite, porque eu acho que dentro dos candidatos que estão colocados aí hoje, que é a pré-candidatura do Felipe Camarão, a pré-candidatura do Dr. Laércio Bonfim e a pré-candidatura do Orleans, o que o meu grupo político, a gente se reuniu e discutiu, sinalizou que teria mais interesse de caminhar, era com o projeto da pré-candidatura do Orleans Brandão. Por que não Laércio Bonfim? Laércio Bonfim, devemos admirar, foi um candidato que caminhamos junto esse maranhão todo, fez uma campanha maravilhosa, é muito obstinado, determinado e tem um ideal, né? A gente tem que admirá-lo por isso. Mas também nunca me procurou sobre esse projeto. Assim que a eleição acabou, a gente se distanciou, ele se filiou em outro partido, no Novo, e nunca tratou comigo sobre candidatura, nunca me procurou para tratar sobre isso. E a gente vai fazer parcerias com quem tem interesse de fazer parcerias conosco. E a única pessoa desse grupo que está colocado aí, que me procurou pessoalmente, tratando sobre uma parceria política, foi o governador Brandão. E eu consultei o meu grupo, porque a gente lidera, não é impondo a liderança, é discutindo e debatendo internamente. E esse grupo, que é um grupo grande hoje, composto por 24 prefeitos, vários vereadores, numa discussão muito franca, muito aberta, decidiu por acompanhar a pré-candidatura e o candidato do governador Brandão. Se for Orleans ou se for qualquer outro, é o nosso sentimento hoje. Mas eu deixei bem claro também ao governador, ao Orleans, e essa minha aproximação com o governador Brandão deve-se muito também à presidente da Assembleia Legislativa, minha parceira no Estado de primeira hora, minha amiga, essa grande liderança política do Estado hoje, e que há muito tempo vinha me sondando, me conversando sobre essa possibilidade de integrar o governo. Ela foi fundamental. Porque o senhor era parceiro da Iracema antes, né? Exato, muito antes. Nós temos uma parceria de mais de 12 anos, né? Tivemos juntos durante uma grande trajetória, tivemos junto aqui no governo passado, onde ela foi muito perseguida. Ela era uma prefeita de uma cidade de Urbano Santos, que durante os 8 anos de mandato não tem uma única obra do governo do Estado. Quem sustentou a gestão da prefeita Iracema, e uma gestão maravilhosa, tanto que ela se projetou estadualmente, como eu disse, foi o deputado Luiz Mendes, tanto que ela dizia que eu era o presidente, o governador, o deputado dela, porque não há uma única ação do governador passado no município de Urbano Santos durante 8 anos, né? E essa nossa amizade, essa nossa parceria política, essa admiração mútua, também pesou muito na minha decisão, né? Porque a Iracema hoje compõe, uma das pessoas mais importantes desse governo que está aí. Ela, sem dúvida nenhuma, é um grande baluarte de estabilidade do governador Brandão, e ela sempre me convencendo, procurando, e eu consultei o meu grupo, o grupo todo aceitou, e nós decidimos por caminhar nessa pré-candidatura do candidato do governador Brandão. Então, pelo que eu posso compreender, ao contrário do que alguns falaram, não houve rompimento algum com o prefeito Eduardo Braide. Aqui, o Eduardo Braide, e até hoje ele nunca disse isso publicamente, que é pré-candidato ao governo do Estado. Então o senhor continua, em tese, apoiando a gestão do Eduardo Braide e agora apoiando o governador Carlos Brandão, e o seu grupo político decide que quer marchar com o candidato dele em 2026. Quando me perguntam, você abandonou o Braide, como é que eu posso abandonar um projeto que não existe? Eu digo assim, alguém já ouviu falar que o prefeito Braide tenha dito que é pré-candidato ao governo? Não, nunca. E é mais do que isso, eu era o único presidente de partido que estava ao lado dele. Fora o dele só tinham republicanos, e seria mais do que natural, se o prefeito Eduardo Braide tivesse esse projeto, ou tivesse essa intenção, que ele compartilhasse com aquele aliado de primeira hora que estava ao lado dele.
nunca tratamos desse assunto, nunca. Então, eu quero crer, né, que até esse momento, pode ser que mude daqui a pouco, até o final do ano, no ano que vem, até esse momento, eu não acredito no projeto do prefeito Eduardo Braga para governo, porque seria mais do que natural que ele tivesse compartilhado com o maior parceiro político dele esse assunto, né? E disse também isso ao próprio governador Brandão, né? Quando fizemos essa parceria, que dentro dos candidatos colocados hoje como opções, que são 3 pré-candidatos, né? Que a nossa opção do nosso grupo é por caminhar com o candidato dele, do governador Brandão, né? Que diga que, de passagem, tem feito muitas obras, muitas ações no estado, mas eu sempre disse, mesmo quando não estava no governo, não tinha aceitado o convite, que a maior obra do governador Carlos Brandão, sabe qual é? A pacificação do nosso estado. O estado do Maranhão vivia um momento de acirramento político, de perseguições, não se admitia pensar diferente, não se admitia ter um pensamento diferente, né? E a perseguição era absurda no estado. E o governador Carlos Brandão, ele distensionou esse clima e pacificou o estado. E eu até acho que tem sido muito resiliente, né? Aguentando muito desaforo, né? Acho que ele tem uma resiliência que eu não teria, né? Então esse eu acho o maior mérito do governador Brandão. Até no meu caso específico, não votei com ele, não trabalhei na campanha dele, tive um candidato e nunca tive uma única ação de perseguição do governador Brandão com relação aos meus prefeitos, né? Isso mostra uma natureza de um homem pacificador, um homem municipalista. Então, foi uma das questões também que me sinalizou nesse apoio ao governador Brandão. O deputado Aloysio Mendes teve o nome dele, inclusive, cotado para disputar o Senado. Aí, rapidamente, aquele garoto esperto, chamado André Fufuca, deputado federal, hoje ministro dos Esportes, ele procurou seu grupo político, o senhor anunciou que vai marchar com André Fufuca para o Senado. Jorge, eu fiquei muito sensibilizado, muito agradecido ao povo do Maranhão, porque eu nunca disse que era candidato ao Senado, né? Nunca vislumbrei essa possibilidade, pelo menos nesse momento, e vi meu nome sendo pontuado muito bem nas pesquisas, né? Sei que vai sair até uma pesquisa mais recente agora também, que o meu nome é citado, e isso é uma demonstração que o nosso trabalho tem sido reconhecido. Isso é muito importante, né? Isso nos gratifica muito, né? E ver o seu nome citado para uma posição tão importante que é para o Senado da República, e diga-se de passagem que o Maranhão está carecendo de boas representações do Senado da República, né? Eu fiquei muito lisonjeado com isso e muito agradecido. E assim, reconhecendo que o trabalho tem sido reconhecido pelo povo do Maranhão, né? Mas não tenho esse projeto, o meu projeto é da renovação do meu mandato, né? E sim, fui procurado pelo ministro André Fufuca, com quem tem uma excelente relação desde o meu primeiro mandato. Nós nos elegemos deputados federais juntos, o primeiro mandato em 2014, e sempre tivemos uma boa relação na Câmara. E assim, todos sabem que eu sou oposição ao governo Lula, né? No Congresso Nacional, mas assim, a gente tem que apontar que em algumas áreas, em alguns pontos, o governo não tem ido tão mal, né? Eu digo, praticamente na área do portos e aeroportos, onde temos o ministro Silvio Costa, que é meu amigo do nosso partido, tem feito um grande trabalho, e os esportes também. O ministro André Fufuca tem nos surpreendido, né? Tem, dentro das dificuldades naturais desse governo, tem feito ações muito importantes, tem se destacado, principalmente no estado do Maranhão, feito muitas ações no nosso estado. E quando ele me procurou no sentido desse apoio, dessa parceria, eu aceitei o convite dele, fiz uma consulta aos nossos prefeitos, né? É lógico, tudo que eu faço compartilhado com o meu grupo político, por isso que nós passamos de um grupo de 3 prefeitos para 18, para 24, porque a gente vai construindo essa relação, e todos eles, com algumas dificuldades pontuais, né? Sinalizaram que tem muita simpatia pela pré-candidatura do André Fufuca para o Senado. Então, fizemos um encontro onde ele esteve presente, onde os nossos 24 prefeitos declararam apoio ao seu projeto de pré-candidatura ao Senado. Para finalizar, deputado Aloysio, nacionalmente, está no termômetro lá, está em Brasília, que as coisas lá realmente chegam primeiro. Como é que está esse debate? De um lado, direita com Bolsonaro, que por enquanto está inelegível, de outro lado, reeleição à esquerda com Lula. Se fala no nome alternativo dessa disputa e que tem polarizado nos últimos anos. Como é que o senhor tem visto essa disputa e o Republicanos, como é que tem se posicionado? Olha, o Republicanos tem uma posição muito clara com relação ao governo. O Republicanos não está na base do governo, né? A posição do ministro Silvio Costa Filho, que hoje integra o governo do presidente Lula como ministro, é uma decisão pessoal do presidente. O ministro Silvio Costa, diferente da enorme maioria do nosso partido, votou com o presidente Lula em Pernambuco. Ele tem um histórico, o pai dele foi líder do governo Dilma na Câmara, é meu amigo Silvio Costa pai, tive com ele na primeira legislatura também. Então, por uma questão pessoal,
do ministro Silvio Costa, que no estado de Pernambuco caminhou com o presidente Lula e a relação é pessoal, o presidente o escolheu. Mas o nosso partido sempre disse de forma clara, através do nosso presidente Marcos Pereira, que o nosso partido não está na base do governo, né? E nós temos hoje, indiscutivelmente, talvez o melhor pré-candidato a presidente da República, que é o governador Tarcísio de São Paulo, né? Então, assim, nós temos um projeto nacional que caminha no sentido de fazer do ministro Tarcísio o nosso candidato à presidência da República. Acho que é um anseio não só nosso, mas da grande maioria dos partidos de centro, né? Não tenho dúvida de que o presidente Bolsonaro não possa ser candidato, ele está inelegível hoje e dificilmente vai reverter essa questão, né? Mas assim, eu acho que essa polarização ideológica no Brasil muito forte hoje entre direita e esquerda, principalmente a esquerda radical e a direita radical, eu vou tirar o centro dessa briga, não tem agregado muito ao nosso país, né? E eu acho que o presidente da República que virá assumir a partir de 2017 tem que ser alguém que pacifique o país, como o governador Brandão fez aqui no Maranhão. Esse acirramento, claro que cada um tem que ter suas posições, seu ponto de vista, a esquerda tem o dele, a direita dele, mas esse acirramento exacerbado, essa briga de quanto pior, melhor, não está acrescentando nada ao país. E eu acho que o perfil mais adequado para pacificar esse país e principalmente botar esse país na linha do desenvolvimento que a gente tanto precisa é o governador Tarcísio, que tem feito em São Paulo um trabalho maravilhoso, já demonstrou a sua competência quando foi ministro do governo Bolsonaro, tem feito em São Paulo um trabalho, e assim, eu até, a família da minha esposa é de São Paulo, eu vou muito para lá, e até meu sogro que não votou no governador Tarcísio, porque no Rio de Janeiro, eles têm uma briga Rio de Janeiro e São Paulo, que é histórica, né? E o governador Tarcísio é carioca, né? E foi ser governador de São Paulo, foi ser candidato lá e assim, se elegeu e assim, as pessoas tinham uma resistência, uma pessoa que não era do estado, mas hoje estão todos maravilhados com o trabalho que ele faz, e quem acompanha o trabalho do governador Tarcísio de São Paulo não pode deixar diferente, igual o prefeito Braga tem feito aqui na capital. Então assim, nós temos muita esperança de que nós vamos construir esse projeto da candidatura do governador Tarcísio e que será a grande solução para o nosso país. Deputado federal Luiz Mendes, queria lhe agradecer por ter vindo, conversado com a gente, falar de tantos assuntos aqui nesses 30 minutos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, continue representando o povo do Maranhão em Brasília. Eu agradeço, Jorge, é sempre um prazer estar aqui com você, com o Carlito e falando para essa grande audiência que você tem. Parabéns.